Dia a todos. Obrigado, Cris. É sempre uma alegria poder falar a todos vocês aqui. Eu quase infartei a Cris agora há pouco, que ela falou, pode entrar. Eu falei, entrar onde? Ela falou, na palestra. Mas não tinha o link. E aí eu esqueci que eu sou administrador também do link aqui das palestras, né? Isso. Bom, como a Cris disse, esse tema escolhido hoje, adolescência e vida, ele, por incrível que pareça, ele não fala apenas de adolescência, porque a adolescência é um período comum a todos nós, e todos passamos pela adolescência. E a adolescência aí é um período intermediário entre a nossa infância e a fase madura de cada um de nós. E a adolescência, como nós iremos ver aqui, ela tem um impacto muito grande na nossa vida futura, na nossa vida adulta. Então, quem não tem quem já passou pela adolescência sabe o que nós iremos falar e também nos faz refletir sobre a nossa vida adulta. Então, não é apenas para pais de adolescentes, é para que façamos uma reflexão também para pensar que a adolescência é um período aí muito interessante, muito importante na nossa vida e muitas vezes pouco explorado na casa espírita. É, Só para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo um curso sobre a família, que depois eu vou passar para a Cris. Já terminamos aqui o curso, né, Cris? Está bem estruturado, documentado, tem vídeos, enfim. E esse tema adolescência, nós ficamos ali quase 2 meses falando sobre essa parte, porque a adolescência envolve aí muitos fatores. Nós saímos de uma infância, entramos nessa fase da adolescência, que começa mais ou menos ali aos 12 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, e depois entramos na vida adulta. Então, o adolescente, ele não sabe muito bem quem ele é. Ele não é mais criança, mas ele também não é adulto. E ele está cheio de encrencas ali que ele vem trazendo da sua infância e para começar a agir na vida adulta. Então, eu vou falar inicialmente aqui sobre aspectos da família, da infância, e depois eu entro na parte da adolescência, e depois ao final, né, que se tiver tempo aí, se o pessoal não tiver com muita fome, a gente pode abrir para as perguntas, né? Então, vejo que nesse nosso estudo acerca da família, e eu escolhi esse item para falar da adolescência por conta disso, nós entendemos que lá, antes de reencarnarmos, todos nós temos uma organização familiar, né? Então, o Emmanuel vai falar isso no livro Consolador, dizendo que ali o colégio familiar, ele é organizado no mundo espiritual e nos seus laços afetivos ali, a família, ela vai reunir todos aqueles que eventualmente se comprometeram lá no mundo espiritual para desenvolver uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva aqui na Terra. Então, é importante que nesse contexto nós entendamos que iremos desempenhar um papel, seja de pai e de mãe, e na condição de filhos, né, de jovens, nós estaremos ali envolvidos em várias experiências, e aí, obviamente, podem acontecer vínculos do passado, podem acontecer vínculos do pretérito, mas aqui eu queria fazer uma observação muito importante. Nem sempre a família que nós iremos reencarnar, e aqui eu quero tirar essa coisa que muitas vezes o espírita tem, né? Às vezes o espírita ele sofre de espiritite, ele tem espiritose aguda, enfim. Porque na família estão os inimigos do passado, os desafetos. Nem sempre. Muitas vezes a família a qual nós adentramos, nunca nos vimos, nunca conhecemos aqueles espíritos. Então pode ser que o espírito esteja reencarnado numa família onde ele não conhece ninguém. Aqueles espíritos não lhe são familiares. Mas tem uma coisa que o atrai para essa família, que é a afinidade psíquica, que é a necessidade reencarnatória. Então o indivíduo, ele vai reencarnar no meio onde ele precisa. E às vezes ele precisa de pais mais enérgicos. Às vezes ele precisa de pais mais amorosos. Às vezes ele precisa, e aqui sim, restabelecer ali vínculos do passado, onde ele deixou de amar, ou onde ele foi deixado para trás, ele foi abandonado. Então, nem sempre a família ela está assentada aí em reajustes kármicos uns com os outros. Naturalmente, é assim que deve acontecer.
Mas existem exceções. Muitas vezes o indivíduo reencarna numa família por necessidade evolutiva. Então, por afinidade psíquica. Assim como os casamentos também são formados assim. A constituição da família, ela é formada por afinidade psíquica. Então, muitas vezes, aquele companheiro ou companheira que iremos atrair para nós não nos é familiar. Nunca nos vimos, mas nós atraímos quem nós precisamos. É uma complementação psíquica. É uma necessidade evolutiva. Então, nesse contexto, as famílias são formadas e são elaboradas no mundo espiritual. Então, é sempre uma possibilidade. Mas, enfim, constituída ali a família, adentramos a esse seio da família e estamos ali vivendo nesse contexto. E aí, o Emmanuel vai nos dizer no Consolador assim: bom, o que, que nós precisamos para vencer aqui a luta doméstica? Vocês estão perguntando que hora que ele vai falar do adolescente? É porque o título adolescente aqui é só para fisgar os pais para a palestra, para que a gente fale um pouco da família também, né? E fale um pouco da infância. Então, o Emmanuel vai dizer assim: o que que nós precisamos para vencer na luta doméstica? E aí ele diz: a ciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, para que nós entendamos que ali na luta doméstica, o lar é a primeira escola nossa de reabilitação e de reajuste. E aí ele fala assim: bom, mas e aqueles pais muito tiranos, né? Quem são essas pessoas? Então ele vai dizer assim: olha, esse pai muito cruel, esse pai muito duro que você teve, aqui eu estou falando de pai e mãe, tá? Esses pais muito duros que você tem hoje são aqueles filhos do passado, né, que lá atrás talvez tenhamos inoculado o egoísmo e a intolerância. Bom, aí o pai pergunta: mas esse filho aqui, problema? E o Emmanuel vai dizer: bom, esse filho problema, vicioso, né, perdido aqui de alguma forma, é o irmão que nós arrojamos um dia à delinquência. Tá, mas e a filha? E essa filha problema? Bom, essa filha aqui é aquela que ficou presa ali nos desregramentos do coração, né, e que em algum momento ali talvez possamos ter induzido ao desequilíbrio e à crueldade. Então, novamente ressaltando, não necessariamente podem ser os espíritos que convivemos lá atrás. Porque pense bem, aqueles espíritos que eventualmente prejudicamos podem ter nos perdoado e seguir o caminho deles. Mas nós estamos devendo, nós estamos presos. Algumas questões kármicas. Daí nascem espíritos que nós precisamos para trabalhar isso em nós. Então vejo que nem sempre é um reajuste com a pessoa. O nosso reajuste, aí podemos dizer, sim, é sempre com a nossa consciência. Nosso reajuste não é com pessoas, é com a consciência. E se eventualmente a pessoa puder vir conosco, melhor, porque aí há um aprendizado para ela e há um aprendizado para nós também. Então a família, ela tem essa importância no processo de reencarnação de cada espírito, porque ali nós vamos encontrar do que nós precisamos para moldar o nosso caráter, para conquistar as nossas virtudes, transformando ali aquelas coisas que ainda não foram transformadas em nós. Então aqui a família, ela tem uma função divina e o reencarnado, obviamente, ele poderá aproveitar isso muito bem ou ele poderá complicar-se cada vez mais, né? Então, se você tem filhos problemas, então observe, existe um convite ali para você, né? Se você tem pais muito difíceis, ali tem um convite para você. O fato é que os filhos chegam à Terra nos braços de pais que, de alguma maneira ali, assumiram esse compromisso no mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, a família ela é vista em conformidade com as necessidades dos reencarnantes, podendo o espírito, claro, chegando ao mundo, promover algumas alterações ali no seu processo encarnatório, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, Deus, segundo Kardec, lá no capítulo 4 do livro, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da reencarnação, ele vai dizer, bom, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou simpáticos ou ainda estranhos,
que nunca se viram, mas o objetivo é sempre que uns sirvam de provas para os outros, como meio de progresso, como meio de evolução. Então, como eu disse, por isso, alguns precisam de pais mais sérios, com mais energia, um pouco mais rígidos, e outros vão precisar de pais mais amorosos. E aí, dentro desse contato, o caráter de cada um vai se melhorando, os costumes se apuram, as antipatias se esvaem. E Emmanuel, no livro chamado Leis do Amor, vai nos dizer assim: onde se situa a criatura desencarnada e a criatura encarnada? Então ele diz: bom, no túmulo, né, após a nossa morte, a criatura ela ainda está presa ali ao seu crescimento evolutivo, na posse de tudo aquilo que ela construiu durante a sua reencarnação. No berço, ela acorda e retoma ali o arado da experiência para desenvolver tudo aquilo que lhe falta ainda. E a criatura reencarnada, ela permanece ali refém de tudo aquilo que ela fez com ela mesma e com os outros no passado. Então ele vai nos dizer assim sobre o período infantil. O próprio Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, né? E aqui nós começamos a construção do nosso raciocínio, da infância para a adolescência, para a vida adulta. Então a criança, ela necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna pode dispensar. Então, ternura que se acresce ali da fraqueza e da ingenuidade da criança, né? Por que que Deus manda esse ser tão bonitinho? A gente fala, olha que criança linda, que bebezinho lindo, né? Com cara de joelho ali, né? Mas a gente olha e fala, meu Deus, né? E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que esse serzinho que veio ali, antes de reencarnar, todos os filhos, essa é uma tese minha, tá? Eles passam, antes de passar no Ministério da Reencarnação, eles passam no Ministério da Chantagem. Eles aprendem a fazer chantagem no mundo espiritual. E quando eles reencarnam, eles se tornam mestres muito hábeis em chantagear o pai e a mãe. Então, ele está com fome, ele chora. Né? Eu não sei o que, ele chora. A mãe vai dormir e fala, agora eu vou dormir. Ele chora. De madrugada, né? E aí tem um propósito em tudo isso, né? Vamos ver se realmente você está afim de me amar. O Espírito fala, lembra quando você me deu trabalho? Então agora eu vou deixar você dormir. Então agora eu vou te dar trabalho. E aí vem esse processo muito interessante, né? Porque é preciso que nós nos deparemos ali com os traços infantis do espírito para que possamos devotar o nosso amor, né? Então, como diz o Kardec, é necessário também que a atividade do princípio inteligente ela seja proporcional ali à fraqueza do corpo. Então, por isso, essa fase. Então, a partir do nascimento, as ideias do espírito elas vão voltando naturalmente à medida que os órgãos se desenvolvem, e ao longo dos primeiros anos, o espírito é criança, porque as ideias ali estão adormecidas, os seus instintos ali estão adormecidos. E é nessa fase que a criança é mais maleável, mais acessível às impressões que os pais devem fazer para lhe modificar a natureza do seu caráter e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil ali a tarefa aos pais. Então, o espírito ali ele vai envergar temporariamente essa túnica da inocência e vai nos conquistar. Então, quem são os filhos? Os filhos são espíritos imortais, tal qual nós somos. E como nós todos, eles precisam do berço para retornar ao palco terreno. Então, o que que diz o Livro dos Espíritos sobre a infância? Então, diz assim, bom, o espírito de uma criança, ele pode até ser mais desenvolvido que o espírito ali do pai ou da mãe, né? Ele apenas está num período de transição. Bom, e qual que é a finalidade da infância? Eu estou falando da infância para a gente chegar na adolescência. Calma aí, você que é ansioso, que já já eu vou chegar na adolescência. Então, no Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer, bom, qual é a finalidade da infância? E aí os espíritos respondem, bom, a infância, ela tem esse objetivo de fazer com que o espírito ali esteja mais acessível às impressões que recebe, processo da educação, que vão lhe auxiliar futuramente no seu adiantamento
né, na sua educação. E aí, como os espíritos colocam, né? Por que que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular aqui o interesse da mãe e provocar ali os cuidados que há necessidade de despender ali para o espírito, né? Porque se as manifestações do espírito ali fossem só de alegria, né, quando ainda não sabe falar, se eles não se inquietassem e tudo mais, como é que nós ali colocaríamos o nosso devotamento, o nosso cuidado, né? Então, vejam aqui a sabedoria divina. E aí os espíritos perguntam: bom, mas o que é que motiva a mudança que vai acontecer no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente quando ele sai da adolescência? O espírito se modifica? E aí os espíritos respondem: bom, aqui existe o processo onde o espírito ele vai se assenhorando a pouco e pouco da sua real natureza, né? Então ele vai se mostrar como ele é. Então a inocência das crianças ali ela deixa de existir, porque nós não sabemos o que elas foram. Mas aqui tem um ponto muito importante, né? As crianças são seres que Deus manda a todos nós para que nós possamos doar a essas crianças o afeto, o amor, o carinho, né? Ainda mais quando essa criança ela possui ali maus pendores. Então, essa inocência que ela apresenta não é uma superioridade real, é um aspecto aparente, é a imagem do que deveriam ser. Mas não importa, porque cabe a nós, os cuidadores, devotarmos ali todo o amor, todo o carinho, todo o afeto, toda a atenção e toda a energia que é necessária para tirar ali os maus pendores desse espírito. Mas é muito importante que a criança ela se sinta amada, né? Então Deus não dá esse aspecto de inocência apenas para parecer ingênuo, né? Porque os pais precisam devotar esse amor a essa fraqueza aparente que o indivíduo apresenta. Porque o ser humano é o único indivíduo aqui na natureza que permanece por longo período necessitando do cuidado, do carinho, da atenção do pai e da mãe. Se nós olharmos o mundo animal, os animais nascem, em um mês, 2 meses, eles já estão por conta própria, né? Já vão morar sozinhos, já vão fazer faculdade. Não, não vão, eu estou brincando. E na humanidade, isso não acontece, né? Nós temos ali o período da infância, da adolescência e depois dos 18, 21 anos de idade, que o indivíduo vai pensar em fazer uma faculdade, estudar, trabalhar, vai começar a pensar na sua vida. Então, veja quanto tempo os pais precisam devotar ali aos filhos para que eles comecem a ser encaminhados para a vida, né? Então, os processos de Deus são sempre perfeitos, né? Mas aí, esses espíritos que adentram o nosso lar, eles começam a manifestar uma linguagem própria, eles começam a manifestar os seus interesses, né? Então, nesse sentido, a infância, ela não é só útil, necessária, indispensável, mas ela também é uma consequência natural das leis de Deus. E nesse contexto, nós vamos entendendo a necessidade aqui, a importância da educação dos filhos, né? Então, a melhor escola ainda é o lar. Emmanuel, lá no livro O Consolador, vai nos dizer isso, onde a criança precisa receber o carinho, o afeto, a atenção dos pais, para que ela possa se reeducar. Emmanuel vai dizer assim: bom, quem são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que nós prejudicamos, desfigurando-lhes ali o caráter, envenenando-lhes os sentimentos. Bom, então qual é a função do lar e da família? Para que nós possamos purificar os nossos impulsos e renovar as nossas decisões. E aí nós vamos encontrar ali os estímulos ao trabalho, a tudo aquilo que é necessário para que nós possamos educar os nossos filhos. Então, os pais têm uma grande tarefa aqui, como nos diz Joana de Anjos no livro Leis Morais da Vida, que é passar ali os valores da educação aos nossos filhos. É uma tarefa fácil? Não é fácil, porque, como eu disse, os filhos, antes de adentrarem ao ministério da reencarnação, eles passam no ministério da chantagem,
criado inclusive por crianças que já reencarnaram e desencarnaram e falou, olha, tem umas dicas para dar para vocês aqui, tá? Então, os filhos são esse patrimônio superior que a divindade nos concede, né? Pela consanguinidade. Olha, é meu filho. Olha, isso parece comigo, né? Olha, isso aqui lembra um pouco, né, fulano ou Beltrano. Então, nesse compromisso, nós vamos aqui empenhar a nossa força, a nossa energia. Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmos, né? E aí nós precisamos entender que não podemos poupar esforços na educação dos filhos. A criança é responsabilidade nossa e nós iremos responder perante as leis da consciência pela proteção ou pelo abandono ali que estejamos devotando aos nossos filhos que foram confiados ali à nossa tutela, né? Então é importante combater aqui as más tendências que nós identificamos ali nos nossos filhos, naqueles que estão conosco. É por isso que lá na questão 582, Kardec vai perguntar, bom, a paternidade é uma missão? E aí os espíritos vão responder: sim, é uma missão e muito difícil, né? É um grande dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque Deus colocou o filho ali sob a tutela dos pais, a fim de que os pais dirijam esse espírito agora para a senda do bem e facilitou a tarefa, né, dando a esse espírito uma organização frágil, delicada, que vai tornar esse espírito totalmente propício às impressões que iremos passar. Então, é por isso que do 0 aos 7 anos, a criança, como diz Emmanuel, é um trato de terra espiritual. Tudo que jogarmos nela vai ter retorno. E por isso que precisamos dar ali ao indivíduo, nessa fase, a primeira infância, o amor, o cuidado, o carinho, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta protegida, para que ela tenha uma noção grande de segurança afetiva. E quando falamos de segurança afetiva, não é falar sim para tudo, mas é aprender a falar não também, porque nós estamos aqui com grandes chantagistas, né? Aquele chorinho, né? Aquela fala mais dura, aquele jeitinho, né? E aí a criança vai testando. Ele vai na mãe, a mãe não. Aí vai no pai, o pai pode. Aí fala, não achei o ponto fraco aqui, né? Ou o contrário, vai no pai, o pai fala, não, não pode, né? E aí vai na mãe, não, pode, tudo bem. E aí os pais têm que se acertarem nisso, porque senão o chantagista aí ele sai ganhando. E depois quem perde somos nós. Então, nesse contexto, é importante que a criança ela se sinta amada. Então, Emmanuel, no livro Consolador, vai dizer assim: o período infantil é o mais importante para todas as bases educativas e os pais espíritas não podem esquecer os seus deveres de orientação das grandes consequências aqui da vida, né? Então, essa fase não deve ser encarada com indiferença, porque a consequência vem em seguida, que é o período da adolescência, tá? Então, a adolescência é esse período. Então, o coração infantil, ele tem que ser acolhido com a bondade, com a esperança, né? Para que a criança sinta segurança para a vida futura, principalmente para a próxima fase que ele irá adentrar, que é essa fase da adolescência, que não é uma fase muito fácil e que é uma fase muito difícil para o espírito que vai adentrar a essa fase, né? Essa fase para o indivíduo que está ali no seu processo evolutivo é uma fase muito complicada, né? Então, a adolescência, né? A adolescência é essa fase onde o espírito, aos poucos, ele vai retomando a natureza que lhe é própria, né? Kardec, lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, vai perguntar: bom, o que acontece aqui em determinada idade? Então, dos 7 aos 12 anos, o espírito ele está num processo ali de finalização da sua reencarnação. Mas o término efetivo ali da reencarnação vai ocorrer aproximadamente aos 12 anos de idade, que é onde a glândula pineal, ela agora começa a secretar os hormônios da sexualidade.
começa agora a desempenhar um papel extremamente importante na vida do espírito. E agora o espírito ele retoma a natureza que lhe é própria e ele se mostra como ele era. E aqui ele vai começar a mostrar muitas dificuldades, né? Porque ele começa a amadurecer. Ele vai dizer assim: bom, então esse indivíduo agora são esses indivíduos que estarão num processo de evolução muito complicado, porque a adolescência é como se fosse outro nascimento. E aqui uma observação importante aos pais: é por isso que os pais eles têm que entender que eles não podem mais agir com o adolescente como eles agiam quando elas eram crianças. E existem pais infantilizados que continuam tratando os filhos. O filho está lá com 40 anos de idade, morando com os pais, né? E continua, meu filhinho, meu bebê, tudo bem, não tem problema. Mas tem que pensar que ali não tem mais uma criança. Agora tem um adolescente. E o adolescente, ele tem vontade própria. O adolescente, ele quer explorar a vida. O adolescente, ele retomou o seu passado espiritual de forma inconsciente. O adolescente, ele é invadido agora por um mundo psíquico. Ele é invadido agora por hormônios da sexualidade. Meu Deus, esse é o terror dos pais, né? Aí o menino começa a sentir atração, né? Pelas jovens ou por jovens iguais, não tem problema, né? E aí a criança não é mais criança, mas ela também não é adulto e ela não sabe lidar com isso, porque ela é invadida por esses hormônios e ela está crescendo. Então ela já não reconhece mais o seu corpo, a sua voz muda, a sua aparência muda. Às vezes a menina é um pouco vaidosa, invadida ali por espinhas. E aí vem o processo do ciclo menstrual, ela não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, que loucura é essa? E aí os pais ficam preocupados também. Então vejo que a adolescência é um período muito crítico aqui para o espírito e para os pais também, mas que não deve ser uma preocupação, né? Então, veja, é o início de uma vida dentro da própria vida. É uma fase de reorganização e avaliação dos modelos infantis. É um período de transição pelo qual o espírito passa até chegar à vida adulta. Então, nessa fase, o espírito ele vai se defrontar com uma série de situações antagônicas, tanto fora quanto internas, que vão confundir o espírito, que vão irritá-lo, que vão magoá-lo, fazendo muitas vezes com que o adolescente ele permaneça num estado de conflito consigo mesmo, com o pai e com a mãe e com todo mundo ao seu redor, né? Por quê? Porque surge no indivíduo agora essa necessidade de se desligar da família, buscar os amigos que vivem os mesmos problemas. Então a turma, né, os colegas, né, a tribo representa aqui o papel intermediário entre a ruptura normal e necessária com a família, né, e as parcerias mais definitivas que os jovens irão estabelecer. Então, ao lado dos amigos, agora, eles vão se preparar para a vida social e para a saída do ninho, tá? Mas aqui que está o problema. Os pais têm que estar atentos. Quem são esses amigos? Quem são essas pessoas que vão fazer parte ali da sua tribo, da sua trupe, né? E entender que essa fase é necessária para o adolescente, porque ele está num período de conflito, né? Ele está querendo provar que ele não precisa dos pais, ainda que sejam os pais que paguem a conta da internet, a conta do celular, a gasolina, a mesada, né? Mas isso é adolescente, ele é rebelde, né? Ele não entende, mas aos poucos ele vai se conscientizando disso. Então veja que uma vez que o jovem está vivendo essa fase de crise, identificação e confusão, acrescida do fato de que lhe falta a maturidade e a perspicácia na análise das opções, então cumpre aqui aos pais e orientadores não deixá-los sozinhos, ao sabor das suas ideias contraditórias e inseguras, né? Porque ele sabe tudo. Não, mãe, você não sabe. Não, pai, você não sabe, né? Mas ajudá-los e mostrar aos jovens assim, olha, não estou contra você, eu estou do seu lado, sou seu pai, sou sua mãe, e eu quero o seu melhor. Mas olha, aí você usa aquilo que você sempre usa para educar seu filho. Quando eu era adolescente, eu já passei por essa fase aí, e eu sei como é que é, né?
Mas o jovem de hoje, por ter muito mais facilidades, muito mais aquisições, uma vida mais tranquila, ele não acredita muito nessa coisa, né, de que a gente não tinha internet, que para baixar uma música lá da internet levava 4 dias e 28 horas, né? Hoje é instantâneo. As facilidades, já não tinha GPS, acreditem, né, os jovens que estão aí. A gente tinha mapa que ficava no porta-luva do carro, né? E tantas outras coisas que o mundo de hoje se tornou tão mais fácil e passa uma falsa ideia para o jovem que ele é onipotente, que ele dá conta, né? Eu vejo muito isso na faculdade, quando o jovem ele confunde informação com conhecimento. Então, ele dá um Google e ele acha que dando um Google ele sabe tudo. Não sabe, né? Porque o Google, né, a internet te dá informação, mas a informação para virar conhecimento, ela precisa do concurso do tempo, da disciplina e da dedicação. Então, você precisa aprofundar aquela ideia, aquele conhecimento. Você pode dar um Google agora e perguntar para o Google qual era o nome de Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas se você quiser conhecer a vida de Kardec, você vai ter que ler alguns livros, né? Você não vai conseguir assimilar esse conhecimento em 5 ou 10 segundos, ou 1 ou 2 minutos. Então, isso faz com que o jovem, muitas vezes, se sinta onipotente e acredite que ele não precise do pai e da família. Até que, em determinado momento, né, o jovem sai de casa e ele se depara com a vida. E aí ele vai perceber que os outros jovens que convivem com ele não têm uma família tão dedicada quanto ele tem. Não tem um pai ou uma mãe tão preocupados com a sua evolução moral, né? Porque o jovem espírita, ele acha muito chato. A mãe e o pai falam assim: olha, hoje é domingo, hoje tem feijoada, mas vocês precisam assistir a palestra, vocês precisam ir para a evangelização infantil, vocês precisam. Que chatice isso, né? Não sei o quê. Até que um dia ele sai de casa e ele percebe o mundo de outros jovens. Ele vai falar assim: poxa vida, a minha família é muito boa. Até que minha mãe não é tão chata, até que meu pai não é tão rigoroso, eles gostam de mim, eles querem o meu bem. Porque ele vai perceber indivíduos perdidos na vida, que não têm um pai ou uma mãe que se preocupam com eles, que largaram os filhos e que abandonaram esses filhos afetivamente. Então ele vai perceber: poxa vida, meu pai e minha mãe gostam de mim. E aí ele começa a amadurecer. Então essa rebeldia natural que se apresenta na adolescência, ela deve ser compreendida pelos pais, né, e auxiliada. E o jovem entender ali, aos poucos, que essa é uma fase natural de autoafirmação. Então é importante que a família acompanhe o adolescente no seu desenvolvimento, né, não perdendo de vista que há necessidade do diálogo, do companheirismo, da atitude de respeito para com o jovem, né, conversando, mas respeitando também as inclinações, né, as vontades e os desejos ali do adolescente. Porque o adolescente ali ele tem vontades, ele tem desejos, ele quer aproveitar a vida. E não está errado, está certo, né? Mas aí os pais vão falando: olha, cuidado aqui, cuidado ali, olha, cuidado com esse povo aqui, né? Olha, esse pessoal aqui está envolvido com droga, olha, esse pessoal aqui é meio cabeça dura, né? Olha, o que que você está vendo na escola, né? Quem é que está te passando essa informação? O que que você aprendeu hoje sobre sexualidade? O que que você aprendeu aqui sobre o uso de drogas, né? Essas licenças morais que a sociedade vai tentando colocar na cabeça do jovem. E aqui um aviso muito importante para os pais, para as famílias. Muito cuidado com isso, porque hoje a sociedade vive aqui um atentado muito forte contra a família, né? E a maneira mais fácil de desestruturar uma família é atacando as crianças, é atacando os jovens, os adolescentes. Porque aí o indivíduo vai perdendo ali essa noção, né, dos valores morais, dos valores cristãos, dos valores essenciais da família. E a família é a base da sociedade. Se nós desestruturamos a família, nós desestruturamos a sociedade. E é tudo
que determinados vieses políticos querem, uma sociedade desestruturada. Porque nada melhor do que pão e circo. Então a gente dá pão, a gente dá circo e a gente controla o povo. Nós já vivemos isso no passado, mas agora precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Então é necessário que os pais entendam como é que funciona o jovem, tenham conhecimento, entendimento, porque as mudanças físicas, elas se dão no espaço de tempo muito curto, né? Mas as mudanças psicológicas, elas demoram um pouco mais, né? Então vejam, o adolescente, ele é invadido ali, né? Então as crises, elas vão trazer prós e contras, né? Mas são etapas interessantes e necessárias no amadurecimento do espírito. Então é difícil para os pais aceitarem, muitas vezes, o comportamento do adolescente sem se incomodarem. E com frequência ocorre que a adolescência dos filhos coincide com períodos críticos dos pais. Vocês já pensaram nisso, né? Então, vocês que têm filhos aí, você começa a fazer conta. Bom, poxa, olha que quando daqui a pouco meu filho está com 12, 13, 14 anos, eu vou estar entrando na menopausa, na andropausa. Então, um período de rebeldia do espírito coincide com rebeldia de decaimento das forças do pai e da mãe, que ali já não tem muita paciência para suportar as coisas, e aí a coisa vai se complicando. Então, essa consciência nos faz entender um pouco melhor isso. Então, tem uma fase perturbadora onde pais e filhos vão passar por uma crise de mutação. Então, precisam os filhos perceber nos pais não só autoridade, mas amizade. Olha, não tem amizade melhor, você que é jovem, jovem aí de 20, 30 anos, também serve, tá? Não tem, né, indivíduo melhor, companheiro, amigo, do que o pai e a mãe para guiá-los na vida que vocês pretendem assumir. A gente tem que ouvir ali a experiência do pai e da mãe, ouvir os seus conselhos, ainda que nós não venhamos a usá-los futuramente, né? E aí os pais também tentar criar ali um relacionamento onde o jovem perceba que ele é responsável por aquilo que ele crie para si mesmo, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a doutrina espírita nos revela um mundo onde não existe o não, mas sim a responsabilidade. E aí nós precisamos dizer aos nossos filhos adolescentes, olha, viver é escolher, é optar, é Ainda bem que congelou numa imagem bonita, porque às vezes congela numa cabeça que a gente faz, né? Ver se eles gostam. ele recebendo a boa educação na infância, quando os maus pendores estão ali, eles podem ser extirpados com facilidade. Na adolescência, né, elas têm raízes fortes e resistem ao trabalho educativo, né? Ou seja, se nós não dermos a educação, o amor, o carinho, o afeto na infância, na adolescência, quando a glândula pineal vier secretar ele os hormônios da sexualidade, o espírito retomar a consciência dele, o que que eu estou fazendo aqui? Esses maus pendores, eles vêm à tona. E se nós não tivermos uma base boa, ele vai dar vazão a esses maus pendores. Agora, se os pais deram amor, carinho, afeto, atenção, educação moral, o indivíduo na adolescência, ele não vai se sentir tão inseguro. Ele vai perceber que ele pode contar com os pais, ele pode confiar com os pais, ele tem ali uma autoestima boa. E, além disso, se os maus pendores, aqueles instintos do passado vierem à tona, ele vai confrontar, ele vai olhar e falar assim: ainda bem que minha mãe e que meu pai me colocaram na evangelização infantil. Era chato, era boring, era, mas eu estou vendo os benefícios agora, né? Que bom que eu estava na mocidade espírita, que bom que eu ouvi ali várias pessoas, e eu estou vendo aqui que isso está me ajudando a fazer escolhas melhores para a vida, né? Porque os meus pendores vêm. Eu vejo os meus amiguinhos aqui fazendo, os meus colegas fazendo escolhas equivocadas, mentindo para os pais, dando margem a certos abusos, a inconsequência, a delinquência. E eu até que fiquei tentado a fazer isso. E às vezes até vai, mas eu percebi que isso aqui não é bom. Por quê? Porque tem uma base moral forte por trás, né?
Então, vejam a importância desse diálogo, dessa conversa. E aí, o indivíduo, ele vai buscando equilíbrio, discernimento, sublimando as próprias tendências, consolidando ali a maturidade e observando ali, na evolução do próprio corpo, as mudanças que vão acontecendo. Então, como dito, o corpo físico, ele muda muito rapidamente, mas o nosso psiquismo não, né? Aos 18, 19, 20 anos de idade, o adolescente, ele está entrando agora aqui na pós-adolescência, onde ele acredita que já é adulto. Mas a partir dos 21 anos de idade, até os 28, mais ou menos, ele está na fase ali da maturidade primária, que vai se consolidar ali dos 28 aos 35, e dos 35 aos 42, supõe-se que o indivíduo é adulto, ele possa fazer boas escolhas para a vida dele. Ainda que nós tenhamos no mundo muitos adultos não praticantes, né? Que são os indivíduos que ainda estão infantilizados, que ainda estão presos aos complexos, às tendências, né? Inferiores aí do seu processo, né? Então veja que tem todo um trajeto a construir aqui, né, que pode ser acidentado, mas pertence à família. Então, pais e filhos precisam lutar aqui com amor, paciência, entusiasmo nessa busca pela responsabilidade. Então, a família é um instrumento de redenção individual e de equilíbrio social, né? Então, para finalizarmos aqui a nossa conversa, porque teria muitas coisas para falar ainda, né? Se deixar o palestrante espírita, ele fala a tarde toda, ele não se cansa e quer voltar à noite ainda, né? Mas como eu disse, esse tema, ele é muito amplo, né? Estou tentando apenas aqui fazer uma provocação, instigá-los a assistir o curso da família lá, ou instigar aí a Cris a falar assim, que hora que nós vamos ter esse curso da família aqui no centro? Porque ele está prontinho, né? Para que a gente possa, né, estudar esses vieses aí da formação da família, educação dos filhos, infância, adolescência, maturidade, enfim, poderíamos aqui falar, por exemplo, da sexualidade do adolescente, das drogas na adolescência, dos conflitos aqui do indivíduo. Eu vou fazer faculdade, eu não vou, o que que eu vou fazer? Pai, mãe, onde é que eu vou trabalhar? Meu Deus, o que que eu quero fazer? São tantas questões que afligem o espírito, né? Então, o que eu queria dizer é assim, olha, muita paciência com o adolescente. Porque o adolescente, além de ser invadido pela questão hormonal, além de ser invadido aqui por mudanças físicas que ocorrem no seu corpo, a sua voz muda, a sua aparência muda, ele não é mais aquela criança bonitinha, ele começa a aparentar ali, aparecer com o pai, aparecer com a mãe, e ele tem dificuldade de olhar isso, né? Ele falou assim, nossa, mas eu sou a cara da minha mãe, eu sou a cara do meu pai, né? Ou não pareço com nenhum dos dois, o que está acontecendo aqui, né? Poxa, mas minha mãe tem olho claro, por que que eu tenho olho castanho, né? E aí ele é invadido por essas questões, ele é invadido pela questão do grupo social, ele precisa se autoafirmar, ele precisa se libertar do colo da mãe, da influência do pai, e tudo isso pesa muito para o adolescente. Ele tem escolhas a fazer, se ele vai fazer faculdade, se ele vai sair de casa, como é que vai ser a vida dele. Aí tem namorada, aí tem namorado. Meu Deus, quanta coisa para o adolescente, né? E o meu pai e minha mãe ainda estão na menopausa, na andropausa. Meu Deus, que caos. É, a vida é isso aí, né? É uma dificuldade muito grande. Por isso que nós precisamos ter muita paciência, muito amor, compreensão nessa fase de adolescência de todos os indivíduos. E o adolescente também, um olhar mais carinhoso, mais amoroso para com os pais que só desejam o seu bem, que querem o melhor ali para você. Não tenha dúvida disso, né? Nenhum pai deseja o mal para o seu filho, né? Com certeza está dando ali todo o amor, todo o carinho, todo o afeto que ele consegue dar. Porque muitas vezes os nossos pais têm dificuldades, mas isso não quer dizer que eles não nos amem. Eles nos amam do jeito deles. Se é certo ou errado, pensa assim: se eu estou nessa encrenca aqui, é porque eu preciso disso aqui. Eu preciso também trabalhar essas questões em mim, a minha paciência, a minha compreensão. Então, veja, nesse contexto, só para a gente finalizar a nossa conversa aqui,
A Joana de Anjos e diversos espíritos trazem reflexões para nós, falando acerca desses conflitos da adolescência e de como nós devemos lidar com isso, né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar uma bibliografia para isso, né? Ou em breve, né, possamos ter aí esse curso, né, Cris, da família aí alternando talvez com o curso da Joana, para que nós possamos aprofundar mais essas questões, né? Então, o propósito da vida do jovem deve ser esse, né? A busca do conhecimento, do desenvolvimento da disciplina moral, a fim de que ele possa se preparar para as lutas que nem sempre são fáceis no processo evolutivo, né? Mas também na alegria de viver, nos prazeres materiais, na recreação, no contato com os amigos, com a família, né? E é importante que nós tenhamos essa consciência e principalmente o jovem de entender o que ele está fazendo aqui, né? O que é esse processo da reencarnação, para que ele não faça a inversão aqui dos valores, para que ele não se apegue demais à matéria, né, para que ele não se apegue demais às coisas do coletivo e para que não caia novamente ali em angústias do passado. Porque o adolescente hoje é o espírito envelhecido, ele está acostumado a realizações nem sempre meritórias, tá? Mas ele deve ali lapidar o seu caminho. Então ele está em formação. E naturalmente é o auge ali do fluido vital. Ele tem muita vitalidade, o adolescente. Então ele tem forças que podem ser canalizadas agora com equilíbrio para que não o transtorne. Então, para isso ele necessita de apoio, precisa de discernimento, de orientação familiar, porque falta o que ao adolescente? A experiência que vai ditar ali os rumos que ele deve seguir aí na sua vida, né? Então, ao adolescente, né, entender essa submissão dinâmica, né, aceitação das diretrizes e roteiros que os pais lhes apresentam, mas não somente os pais, é, a sociedade, a escola, né, enfim, tudo que a vida nos proporciona. Bom, esse assunto aqui ele é quase infinito, né? Então eu vou parar por aqui para respeitar o nosso horário, agradecendo aí a paciência, o carinho de vocês, sempre muito bom vê-los aqui novamente, ainda que brevemente, estou vendo muitos rostos familiares aqui, queridos, né? Lá no fundo alguns também. Ah, enfim, muito obrigado aí, Cris, estou à disposição, que Jesus nos abençoe. Nesse clima de amor, de reflexão, recebendo sempre aqui os amparos, os eflúvios da espiritualidade. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso amigo maior, incondicional, de todos os momentos, pela doutrina espírita que sempre esclarece a nossa mente e consola os nossos corações, e que no dia de hoje possamos também levar as nossas vibrações a todos os nossos irmãos, aos nossos entes queridos, familiares, aqueles que não puderam estar conosco, e principalmente a todos os nossos irmãos que passam por difíceis provações no contexto terreno da evolução do nosso planeta. Rogamos a Jesus que abençoe e proteja a todos nós, hoje e sempre, e que, por acréscimo de misericórdia, esteja presente em nossas vidas para todo sempre. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.